Este vídeo contém áudio real de casos criminais. O conteúdo pode ser perturbador para alguns espectadores. Todos os áudios usados são de domínio público ou disponíveis em registros judiciais. O assassino da voz chorosa. Este é um dos casos mais bizarros da história criminal americana. Paul Michael Stefani, conhecido como The Whip-Voiced Killer, o assassino da voz chorosa. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else. Entre 1980 e 1982, Stefani cometeu vários assassinatos em Minneapolis, Minnesota. Mas o mais perturbador? Ele ligava para a polícia logo após cada crime, chorando e implorando para ser capturado. A voz trêmula, o choro desesperado, parece alguém quebrado pela culpa. Mas aqui está o detalhe macabro. Ele nunca parava. Ligava, chorava, confessava e dias depois matava de novo. Yes, please. This is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Molenberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry. She's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the edge here. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? Stefani foi finalmente preso em 1982 e morreu na prisão em 1998. Suas ligações continuam sendo estudadas por psicólogos forenses até hoje. Chris Watts, o pai que fingiu desespero. 2018, Colorado, Estados Unidos. Chris Watts era a imagem perfeita do pai de família. Casado, 2 filhas pequenas, esposa grávida do 3º filho. Mas em agosto de 2018, ele assassinou a esposa Shannon e as 2 filhas, Bella e Celeste, de 4 e 3 anos. E depois ligou para a polícia fingindo que elas haviam desaparecido. Nos vídeos da bodycam dos policiais, você vê Chris andando pela casa, preocupado, dizendo que não sabe onde estão. How long have you guys been married? So, we've been together 8 years, married 6 this year. Okay. But nothing between the time when she got here this morning? Like she got here at 2. Only thing This morning? Yeah, 2 o'clock this morning. Okay. Like 1:48 on here. And the only thing that was weird was that the garage door said it was left open after I left. Mas a polícia percebeu inconsistências. Em poucos dias, Chris confessou. Tell me about what you were thinking. I was thinking this wouldn't have happened. Yeah. Or any partial hint of what I feel for those girls and what I feel for my wife, but none of this would have happened, so I wasn't thinking. Okay. Ele havia estrangulado Shannon e depois sufocado as próprias filhas. Os corpos foram encontrados em tanques de petróleo onde ele trabalhava. Chris Watts está cumprindo prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Irmãos Menendez, a ligação mais famosa. Se tem uma ligação 911 que marcou a história do crime, é essa. 20 de agosto de 1989, Beverly Hills. Lyle Menendez, 21 anos, liga gritando desesperadamente. Alguém matou meus pais. Na ligação, você ouve Lyle histérico, chorando, quase gritando com a operadora. Parece genuíno. Parece um filho desesperado que acabou de encontrar os pais mortos. Mas a verdade? Ele e o irmão Eric, de 18 anos, haviam acabado de executar os pais, José e Kitty Menendez, com 15 tiros de espingarda. A cena foi descrita como um massacre. Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No.
too. Were they shot? Yes. They were shot? Yes. Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? My mom and dad. Durante meses, os irmãos fingiram luto, gastaram milhões da herança em carros, roupas e viagens. Até que a verdade veio à tona. Eles alegaram anos de abuso físico e sexual pelo pai como motivação. Foram condenados à prisão perpétua em 1996 e estão presos até hoje. Stephen McDaniel, o silêncio mais perturbador. Esse caso é diferente. Stephen McDaniel não ligou para a polícia. Mas o que aconteceu nas câmeras é igualmente arrepiante. Em 2011, McDaniel assassinou e desmembrou sua vizinha Lauren Giddings, estudante de direito na Geórgia. Ele escondeu partes do corpo no lixo. Quando a polícia bateu na porta dele para perguntar sobre Lauren, McDaniel concordou em dar uma entrevista ao vivo para a TV. Ele estava lá, na frente das câmeras, fingindo preocupação. No meio da entrevista, a repórter conta que encontraram um corpo. A reação dele? Ele congela, literalmente para de falar. Fica completamente em silêncio, olhando para o nada. É aterrorizante. So there was no sign that anyone broke in. I mean, the door was locked when everyone got here. I mean, we just don't know where she is. What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you heard? Had you seen anything there? Had you seen anything there? I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's why we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. Na delegacia, McDaniel ficou 2 horas em silêncio absoluto durante o interrogatório. Não disse uma palavra. Apenas olhava para a parede. Eventualmente confessou por escrito e foi condenado à prisão perpétua. Susan Smith. Meus filhos foram sequestrados. 25 de outubro de 1994. Susan Smith liga para o 911 em total desespero. Seus 2 filhos pequenos, Michael de 3 anos e Alexander de 14 meses, foram sequestrados por um homem negro em um cruzamento. Na ligação, Susan está chorando, desesperada, gritando que um homem a fez descer do carro e levou seus bebês. A história chocou os Estados Unidos. Voluntários se mobilizaram. A mídia cobriu 24 horas por dia. Susan deu entrevistas chorando, implorando pela volta dos filhos. Mas tudo era mentira. I want to say to my babies that your mama loves you so much. I just feel in my heart that you're okay. We will do anything we will to help you to get them home. Please. I mean, please bring them home. 9 dias depois, Susan confessou. Ela mesma colocou os filhos no carro, trancou as portas e o deixou rolar para dentro de um lago. As crianças morreram afogadas, presas no carro. O motivo? Ela estava tendo um caso com um homem que não queria filhos. Então ela eliminou o problema. Susan Smith foi condenada à prisão perpétua e permanece presa. O caso gerou debates sobre pena de morte e saúde mental. Darlie Routier. Um intruso matou meus bebês. 6 de junho de 1996, Texas. Darlie Routier liga para o 911 em pânico absoluto. Na ligação, você ouve Darlie gritando, chorando, dizendo que alguém invadiu a casa e esfaqueou seus 2 filhos pequenos, Damon de 5 anos e Devon de 6. Ela mesma também foi esfaqueada. O áudio é de partir o coração. Your name's Darlie? Should I put that down? Yes, please. God, they're taking forever. There's nobody in your head. You don't know who this is? They killed me!
você ouve ela implorando para os filhos respirarem, gritando por ajuda. Parece genuíno, mas a investigação levantou suspeitas enormes. A cena do crime não batia com invasão. Os ferimentos de Darlie eram superficiais. E dias depois do funeral, ela foi filmada comemorando o aniversário do filho morto no cemitério, mastigando chiclete, sorrindo. A promotoria acusou Darlie de matar os próprios filhos por problemas financeiros e estresse. Ela foi condenada à morte em 1997. Até hoje existe debate sobre sua culpa ou inocência. Darlie continua no corredor da morte, aguardando execução. Diane Downs, a mãe que atirou nos filhos. 19 de maio de 1983, Oregon. Diane Downs chega ao hospital com 3 filhos baleados no banco de trás do carro. Ela mesma estava ferida no braço. Diane contou que um estranho os atacou na estrada e atirou em todos. Chrissy, 7 anos, morreu. Danny e Christy sobreviveram, mas Danny ficou paralisado. Mas algo não batia. A polícia notou que Diane estava estranhamente calma. Ela dava entrevistas sorrindo, contando a história sem emoção real. There was a guy standing in the road waving his arm. He was not like on the white line, but he was in the center of my lane. So I stopped and got out and asked him what was the problem. And because it looked like he needed something, he was frantic. And so he came over to where I was and he said, "I want your car." And I said, "You gotta be kidding. I mean, how many people really do that in real life? They don't." And he pushed me back and he fired into the car so many times. God, it was horrible. And my little girl raised up in the back seat. She's the only one that raised up. And Which one is that? That's Chrissy. She's the one that's still here. And she raised up and she had such a look of terror or confusion or something. I don't know. There was just a look I'll never forget, but I can't describe. And then she fell back on the seat and she grabbed at her chest. And God, it was just so that, and then he turned to me and he goes, "I want your car." And I was just aghast. I didn't know. I mean, I had to do something, so I faked throwing the keys to distract him because he's a little bit bigger than me. Not a whole lot, but a little bit. And I knew I couldn't beat him up in a fist fight, and he had a gun anyway. And I figured if I could distract him, if I could just draw his attention away, I could shove him and get the hell out of there. Sorry about my language recording. That's all right. That's all right. I'm throwing the keys, okay? I'm throwing the keys. Simulating. Yes, but I didn't let go of him. He thinks I threw them, but I did not throw them, okay? He swings around at the same time. He's watching the keys and he swings around and shoots. Probably he thought he shot me in the stomach, I don't know. Caught my arm, okay. Your attention keeps following the keys. I go like that. I got in the car, jumped in, put the keys in. I just hit my cast. Started the car and left. The car door shut itself. God damn. This is worse than... Okay, that's... John, can we... A investigação revelou a verdade chocante. Diane mesma atirou nos próprios filhos. O motivo? Ela estava obcecada por um homem casado que não queria crianças no relacionamento. Christy, uma das sobreviventes, eventualmente se recuperou e testemunhou contra a própria mãe no tribunal. Diane Downs foi condenada à prisão perpétua mais 50 anos. Ela continua alegando inocência até hoje. If I had shot my own children, would I not have done a good job of it? Casey Anthony. Minha filha está desaparecida há 31 dias. 15 de julho de 2008. Cindy Anthony, avó de Kaylee Anthony, de 2 anos, liga para o 911 em desespero. Na ligação, Cindy está histérica porque sua filha, Casey Anthony, finalmente admitiu que a pequena Kaylee estava desaparecida há 31 dias. E Casey não havia contado para ninguém. 911, what's the address? What's happening? I have someone here that I need to be arrested in my home.
They're there right now? A possible missing child. I have a 3-year-old that's been missing for a month. A 3-year-old? Yes. Have you reported that? I'm trying to do that now, ma'am. Okay, what did the person do that you need arrested? My daughter. She's there right now? Yes, I got her. I finally found her after a month. She's been missing for a month. I found her, but we can't find my granddaughter. 911, what's your emergency? I called a little bit ago, the deputy sheriff's down here. I found out my granddaughter has been taken. She has been missing for a month. Her mother finally admitted that she's been missing. Okay, what is here now? Okay, what is the address that you're calling from? We're talking about a 3-year-old little girl. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car. Okay, what is the 3-year-old's name? Is your daughter there? I'm on the phone with them. Is your daughter there? Yes. Can I speak with her? Hello? Well, can you tell me what's going on a little bit? My daughter's been missing for the last 31 days. Durante esses 31 dias, Casey estava curtindo festas, tatuagens, saindo com amigos, como se nada tivesse acontecido. Quando confrontada pela polícia, Casey inventou uma história absurda sobre uma babá chamada Zenaida, que teria sequestrado Kaylee. Essa pessoa nunca existiu. Meses depois, o corpo de Kaylee foi encontrado em um matagal perto da casa da família, dentro de uma sacola de lixo. Casey foi julgada por assassinato em 1º grau. O caso foi massivamente coberto pela mídia, mas em 2011, ela foi absolvida por falta de provas conclusivas sobre como a menina morreu. O veredito chocou o país. Casey Anthony vive em liberdade até hoje. O caso continua sendo um dos mais controversos da história jurídica americana. O que mais assusta nesses casos não é só a frieza dos crimes, mas sim a capacidade de fingir. Pessoas que choram na câmera, que ligam para a polícia, que fingem desespero. Tudo isso enquanto sabem exatamente o que fizeram. Alguns psicólogos dizem que essas ligações e encenações são parte do que chamam de duping delight. O prazer de enganar. É como se, para alguns assassinos, a mentira fosse parte do jogo. Mas a verdade sempre vem à tona. E essas gravações continuam como evidências eternas de culpa.